creem no seu nome. Filhos de Deus. Ele deu o poder para a gente ser o quê? Filhos de Deus. Quem não quer, tá perdendo, tá? Ele veio para vocês, judeus, mas eles não quiseram, então a gente se apropriou. E eu fico imaginando que as pessoas olham para mim e falam: nossa, que demais, ela é filha do Silvio Santos. Tem as costas largas, né? Tem as costas largas, gente. Pode errar, porque aí a conta do pai vai pagando, pode ser o que fazer, não é? Imagina Deus, gente. É sério. Se eu como herdeira do Senhor Abravanel, né, tenho uma herança de um pai da terra, imagina nós aqui na igreja com a herança com o pai do céu. Você vê que a igreja aqui, em um mês, vocês conseguiram todos os recursos para comprar um novo prédio. Então a gente consegue entender que ser filho do Senhor, ser filho de Deus, é muito mais do que qualquer coisa, do que ser filha do Silvio Santos. E foi aí que eu encontrei nessa riqueza, em saber que eu sou filha de Deus. Eu já conhecia o Senhor. E aí veio através dessa pregação a questão do ser filha. Eu quero contar um pouquinho da minha caminhada com Deus, porque toda vez eu vou ter que pôr a senha, Rê? Sério? Não acredito. Peraí. Eu quero falar um pouquinho da minha caminhada com Deus, porque eu já conhecia o Senhor. E eu não sei vocês, mas teve uma época que a igreja no Brasil, ela era uma igreja, pelo menos a que eu frequentava, acho que pela própria imaturidade, era muito religiosa, né? Era muito controladora, pelo menos a que eu convivi, e foi uma bênção, tá, gente? Porque nesse tempo, debaixo desse... eu fiquei protegida. Tá? Foi uma imersão de 7 anos, onde eu vivi numa igreja muito querida, mas eu acredito que a igreja no Brasil, como um todo, passou por isso, né? Muito controle, um domínio, aquela coisa de um pouco de medo, eu não sei explicar, mas era um pouco de medo de Deus, e não era o amor de Deus, né? Então, eu Então, eu vivia um pouco debaixo dessas cadeias da religiosidade. Isso já faz tempo, tá, gente? E eu cheguei na igreja, eu me entreguei de coração, né? Mas eu rasguei meu coração para Jesus. Eu servi na igreja, eu dava célula, mas assim, eu entrei de cabeça, mas era aquela coisa de medo. O meu relacionamento com Deus era de medo, não era de intimidade, não era de conhecer Ele na minha intimidade. Era mais era um relacionamento. Quando Deus vem no nosso coração, já vem aquela coisa boa. Mas tem um processo que a gente tem que passar. E o meu primeiro processo foi que eu fui educada numa família muito amada, com pais relativamente normais, vai. Porque sem sabedoria de Deus, não tem essa coisa que a gente tem quando minha mãe, depois que ela conheceu a Jesus, ela se tornou a mulher mais sábia, mais incrível do mundo. Mas quando a gente cresce, e sem Jesus, gente, não tem essa sabedoria. O princípio da sabedoria é o temor a Deus, e é mesmo. Então eu cresci nessa família que tinha hábitos, tinha uma cultura, a gente jantava todos os dias à noite, às 7h30 a gente jantava junto, né? Então todos os dias à noite a gente tinha que estar em casa como família, 7h30. Depois eu vim ver aquela pregação da Joyce Meyer, da Debbie Titus, e aquele livro, A Mesa. Falei, gente, foi isso que manteve a minha família unida, foi isso. Chegar em casa à noite, 7h30, a gente tinha que se conversar, se olhar no olho, saber o que estava passando, a gente sabia quem estava bem, quem estava mal, se meu pai chegou num dia bom, num dia ruim, se minha mãe estava... Era o nosso momento em família. Então isso era o mais precioso, era de segunda a sexta, a gente tinha que estar em casa às 7h30 da noite. E mesmo a gente não tinha Jesus, tá? Eu fui conhecer Jesus, eu estava com 20 anos. E eu creio muito que isso foi algo precioso para a nossa família. Porém,
com tudo que eu acho que a gente vê, né, pai, mãe, filhos, a gente acha que isso vai acontecer, que é o curso natural da vida, né? Falei, um dia eu vou me casar, eu vou ter os meus filhos, eu não precisava nem pensar nisso. Por quê? Porque eu não fui ensinada, e é uma coisa que hoje eu quero ensinar aos meus filhos. Eu não fui ensinada, minha mãe não falava assim, filha, um dia você vai ter o seu marido. Eu acho que não era uma coisa ensinada, é a falta da sabedoria do Senhor. E de repente eu chego com 30, aí vivi, né, a vida, tive já, isso conhecendo Jesus, tá, gente? Quando Deus me libertou daquelas cadeias da religiosidade, como o pessoal que eu saía, eu fui pra, vocês sabem como que é, né? Aí eu fui me libertar, porque nunca deixei de buscar a Deus, nunca. Eu podia estar acabado de sair de uma festa em Miami, mal, no outro dia eu acordava, ia pra praia, eu orava, eu buscava a Deus, mas assim, fiz um monte de besteira ontem, tá? Mas estava ali, sabe igual o filho que é bem mal educado, bem tipo Peralta, e aí depois no outro dia eu falava, mamãe linda, eu tenho assim em casa, Peralta, faz o que quer, e aí depois chega a mamãe linda, eu era esse tipo de filha de Deus. Eu já tinha me libertado, já tinha conhecido que eu era filha, então eu assumi isso. E é engraçado que em todos os momentos, Deus estava comigo. Nessa época eu namorava uma pessoa que, sabe quando você sabe que não é? Sabe, né? Mas você quer. Sabe assim? Não é? Mas você quer. Então, eu sabia, mas eu não queria ouvir. Eu lembro que eu fui sempre buscando a Deus, tá, gente? Mas eu tava ali com Deus. A filha, papai lindo, meu Deus lindo. E eu lembro que eu fui para uma igreja lá no ABC, em São Paulo, e o profeta chegou para mim e falou assim, tem uma pedra no seu caminho, e essa pedra... Eu parei e falei, não tem pedra nenhuma no meu caminho, não. Não tem... Briguei com o profeta, saí de lá brava, mas ele foi bem... Ele falou assim, calma, minha filha. Quem vai querer tirar a pedra, remover a pedra, é você mesma. E aí, 2 anos depois, um dia eu estava lá, uma mega briga, né? Aquele relacionamento bem mundo, bem carne. Aí estava lá e Deus falou assim, é isso mesmo, filha, que você quer? Eu tenho mais para você. É isso que você quer? E aí esse dia, eu saí do apartamento que a gente estava morando, eu nunca mais voltei. Então assim, Deus continuou sendo o meu pai. Deus continuou sendo o meu pai. Queria ver se o primeiro versículo, o que aconteceu? Chego um dia na casa da minha irmã, e aí vejo a casa dela, ela com 2 filhos, sabe aquela casa cheia de vida? Filhos, alegria. E eu lembro que eu fiquei mal, falei, gente, eu quero isso. Isso, eu quero. Eu chegava em casa, o que adiantava? Aí eu comecei a orar e gerar o meu marido. Eu comecei a orar, eu orei pelo meu marido, aquela coisa da filha, eu sempre fui assim, muito filha, me senti sempre muito filha de Deus pós aquele período de 7 anos de imersão na igreja. E eu lembro que eu orava pelo meu marido, e um dia aparece o Fábio na minha vida, tá? E o Fábio, se dava um Google no Fábio, ele era um cara que não prestava para casar, tá? Se vocês derem um Google, no passado, ele namorava só aquelas mulheres maravilhosas. Ele tinha um troféu de mulher a cada dia e se exibia com elas. Mas ele tava, sabe aquele homem do mundo? Bonitão, papapá. Eu falei, eu não vou ser com esse